Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito Administrativo comigo, Rafael Borba. E hoje eu venho aqui novamente para gravar em seguida os blocos com a minha camisa de Doctor Strange, não é isso? Os haters perguntam, professor, se eu só gravo com aquela camisa é porque às vezes eu gravo os blocos em sequência, pessoal, tá joia? Mas eu tenho outras camisas, presta atenção. Vamos lá. Olha aqui, antes de iniciar a aula, quero passar minhas redes sociais para vocês, mais uma vez, professor Rafael Borba, joia. Qualquer dúvida, sugestão, feedback, me procura aqui no Instagram, como diz as blogueirinhas. Vamos lá, pessoal. A aula de hoje, pessoal, vou trabalhar com vocês, basicamente, serviço público na Constituição. É um tema extenso, certo? Na realidade, servidores por serviços públicos, servidores públicos na Constituição. É um tema extenso, a gente vai dividir em blocos de 15 a 20 minutos cada bloco para que você não se canse, não fique entediado de olhar o carequinha aqui do outro lado da tela, mas que você consiga dar continuidade aos seus estudos. Então, muito provavelmente, esse tema vai ter um monte de blocos médios, né, de 15 a 20 minutos, tá joia? Então, vem comigo. No tema Serviço Público na Constituição, eu vou trabalhar com vocês aqui, tipos de vínculos, seja esse vínculo funcional, empregatício ou cargo em comissão, classificação, classificação dos cargos em vitalício, em efetivo ou em comissão, criação, transformação e extinção do cargo, provimentos, demissão e exoneração. O provimento é uma forma de adquirir o cargo público. E como é que você perde o cargo público? Ou melhor, né, Rafael? Não é que perde, é que você sai do cargo público. Você sai por demissão ou sai por exoneração. Retribuições pecuniárias, normas constitucionais aplicáveis aos agentes públicos, acessibilidade dos cargos públicos, concurso público, teto remuneratório, acumulação de cargos, regime jurídico dos servidores públicos, direitos sociais extensíveis aos servidores públicos, estágio probatório e, por que não, pensão e aposentadoria. Então vejam que temos uma estrada longa, né? Só mais uma vez, papel e caneta na mão e vamos embora fazer o nosso resumão. Quais são os tipos de vínculo, pessoal, que pode se ter com a administração pública? Os vínculos são funcional, empregatício ou cargo. A função pública, pessoal, significa o exercício de atividade de competência da administração pública. Então, você exercer uma função pública nada mais é do que você exercer alguma atribuição dentro da administração pública. Em nome desta, né? Isso de acordo com as finalidades e para atender o interesse público. Quando eu digo em nome desta, você já lembra das nossas aulas de quê, Rafael? De responsabilidade civil objetiva. Se estiver no seu edital, você estudou comigo, que é quando o Estado, o agente público atua em nome do Estado, mas quem responde pelo ato é o próprio Estado, com ação de regresso contra o agente público. Para o desempenho da função pública, pode ser atribuído à pessoa a um cargo, assim, a função pública pode ser exercida sem estar revestida de cargo público, já que nem toda função pública implica num cargo público, né? Isso pode ser funções, por exemplo, sem remuneração, o mesário da Justiça Eleitoral. Você que já trabalhou na festa da democracia, olha aí. Exemplos, contratos por tempo determinado, outros exemplos aqui, né? Previsto no artigo 37, inciso o que, Rafa, que tu riscou aqui? Vamos lá. 37, inciso 9, exercer a função, mas não possui cargo público. E os servidores temporários, quem são? Onde vivem? O que comem? Os servidores temporários exercem a função pública, porém sem a atribuição de um cargo público. Uma coisa é você exercer a função pública, outra coisa diferente é você exercer essa função pública com cargo público. A relação com o Estado é contratual, mas não é regida pela CLT, não é isso? Os servidores temporários, embora tenham relação contratual,
não são seletistas. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é possível sim a contratação de temporários para funções de caráter permanente em órgão público, desde que indispensáveis ao atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que seleção para contratação de professor, por exemplo, do ensino fundamental. É possível sim a sua contratação de forma temporária. Vamos imaginar lá em Pacaraima, sabe onde é Pacaraima? A última cidade do Brasil, se você tiver como referência a Venezuela. Faz fronteira com a Venezuela ali. Ninguém que é concursado quer ir trabalhar em Pacaraima. O representante da cidade lá tem uma dificuldade danada em preencher os cargos públicos de professores. Uma questão de necessidade e urgência. Pode ir lá e contratar professores de forma temporária, né? Quando a função é exercida com base no contrato de trabalho regido pela CLT, o vínculo denomina-se emprego público. Nesse caso, a pessoa tem função no sentido de atividade, tarefa, mas não tem um cargo. Geralmente, pessoal, quando a gente faz concurso público, quando a gente estuda para concurso público, a gente estuda para ser seletista, ou melhor, desculpa, estuda para ser empregado público ou funcionário efetivo. Olha. Cargo público é o conjunto de atribuições, e esse conceito cai tanto em prova, viu, pessoal? Cargo público aqui, ó, o conceito de cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades criadas por lei em número determinado, com o nome certo e remuneração específica. Nome certo e remuneração específica. Os cargos públicos podem ser isolados ou em carreira. Nos cargos isolados, não há sistema de progressão ou promoção, sendo que o servidor permanece no mesmo cargo, na mesma situação funcional, até a extinção do vínculo com o cargo. Já nos cargos de carreira, o servidor percorre diversas classes ou categorias. Deixa eu só voltar aqui para explicar com maior propriedade isso aqui. Quando eu estou falando de cargo público, ele pode ser isolado ou de carreira. Nos cargos isolados, não há sistema de progressão ou promoção. Por exemplo, você faz concurso para professor de matemática do ensino fundamental. Você é professor de matemática do município. Joia? Joia. Com o passar do tempo, você vai ser o professor nível 1, professor nível 2, professor nível 3, professor nível 4, professor nível 5. Ou seja, você vai ser o professor de matemática plus, professor de matemática extra. Vou progredir? Não vai, pessoal. É um cargo de carreira isolada. Você entra professor e você termina ou sai ou morre do cargo sendo prof. Mas morre, claro, as pessoas morrem, né, minha gente? Termina o cargo sendo professor, certo? Não há uma evolução na classe. O Rafael, mas não tem um negocinho, Rafael, que vai aumentando a remuneração do professor? Graças a Deus, não é isso? Isso se chama progressão salarial. Progressão salarial, mas não funcional. Já nos cargos de carreira, o servidor percorre diversas classes ou categorias com mudanças de condição funcional, e normalmente com acréscimo de remuneração e responsabilidade. Por exemplo, eu faço o contrato para faço o concurso para advogado-geral da União, e o advogado, você entra advogado nível 1, depois você evolui para advogado de segunda classe, depois de terceira, depois de quarta, e com isso você vai acumulando melhorias salariais juntamente com responsabilidades.
Na realidade, é uma progressão funcional dentro do seu próprio cargo e não só uma progressão remuneratória. O artigo 37, inciso 2 da Constituição vai dizer, que exige concurso público somente para quê? Para investidura em cargo ou emprego, nos casos de função, a exigência não existe. Por quê? Porque podem exercê-lo os contratos temporários para atender às necessidades emergentes da atividade ou os ocupantes de função de confiança, para as quais não se exige realização do certame, né? Certame faltou aqui, não exige realização de concurso público. Função pública, olha o quadro esquemático aqui, Função pública pode ser exercida em caráter temporário, por meio do cargo público ou por meio do emprego público. Cargo público ou emprego público você atinge por meio do concurso público. O cargo público a gente faz a distinção, né? Cargo público de exercício isolado e cargo público de exercício de carreira, ou seja, há uma progressão funcional aqui. Uma questãozinha para adoçar a aula da gente já agora. Analista, ministerial, comunicação social. No que concerne aos agentes públicos, assinala a opção correta. Um particular que exerce a função pública, mesmo que sem remuneração e sem vínculo empregatício, atua como agente público? E aí? Eu preciso ter vínculo ou ter remuneração para exercer a função de agente público? Sim, não, talvez. Letra B. Letra B. Os agentes políticos restringem-se aos integrantes do Poder Legislativo da União, e a gente vai ver, viu, pessoal? Isso aqui mais para frente, dentro dessa própria aula, mas também já tem uma aula específica, né, no nosso curso aqui, sobre agentes políticos. Restringe-se aos interesses do Poder Legislativo da União, dos Estados, dos municípios, eleitos periodicamente para mandatos temporários. Letra C. Considera-se agente público somente aquele que ocupa cargo ou emprego público, servidor público ou temporário, não possui vínculo com a administração pública, mas exerce a função relevante para ela. E letra E. O conceito de agente público é regido na medida em que obedece o rol taxativo previsto em lei específica. E aí, uma grande interrogação paira agora sobre nossas cabeças. Gabarito, letra A. A de facilita a aprovação. Olha o merchan aqui, facilita a aprovação. Quer ter dicas também, pessoal? Não está com condições de ver toda a matéria? Quer ter dicas, pílulas jurídicas? Me procura lá no meu YouTube. Facilita a aprovação. Um particular que exerce a função pública, mesmo que sem remunerações, sem vínculo empregatício, atua como agente público. É o famoso, por exemplo, mesário. De novo, para você não esquecer. Mesário da Justiça Eleitoral. Essa é a definição correta de agente público prevista no artigo 2º da Lei 8429. A Lei 8429 vai dizer o quê? Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, carga, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Joia, pessoal, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Quanto à classificação dos cargos públicos, pessoal, quanto à classificação dos cargos públicos. O cargo público, presta atenção, o cargo público pode ser vitalício ou efetivo. Qual é a diferença, Rafael? A diferença, pessoal, é que é mais restrita, né? Por exemplo, cargo vitalício a gente tem na magistratura, concurso de juiz, né? Temos no Ministério Público, temos no Tribunal de Contas da União, e cargo efetivo é quase, olha o quase todos os demais cargos.
Quase todos os demais cargos. Garante a permanência a seus ocupantes. A única hipótese de perda é por meio de processo judicial com decisão transitada em julgado. A vitaliciedade tem previsão constitucional. Então, essas características aqui é da vitaliciedade. Atualmente são cargos vitalícios os dos magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, como eu tinha falado para vocês. Por prerrogativa de sede constitucional, em função da qual cabe ao constituinte aferir a natureza do cargo, a função para atribuí-lo, não podem as constituições estaduais e leis orgânicas municipais, nem mesmo de qualquer esfera, criar outros cargos de garantir a vitaliciedade. Isso aqui foi muito interessante, porque teve um estado, eu não lembro qual, que quis instituir que o procurador-geral do estado, né, o advogado do estado, teria um cargo vitalício. O Supremo Tribunal Federal disse que não. Consequentemente, apenas por emenda à Constituição poderá fazê-lo. Quem são os efetivos, Rafael? São os concursados, olha aqui, ó. É o cargo que você almeja, salvo engano, você seja da carreira jurídica e esteja estudando para magistratura ou Ministério Público ou mesmo Tribunal de Contas, não é isso? Aí lá, se você for ministro... Não, ministro do Tribunal de Contas não tem concurso, né, Rafael? Verdade, é por nomeação. Mas se você estiver estudando para magistratura e para o MP, essa aula aqui encaixa como uma luva. Caso você não esteja estudando para esses concursos, também encaixa como uma luva, porque o objetivo dessa aula é fazer você entender o direito administrativo lá da raiz, do zero. A efetividade é alcançada com a nomeação, porém a estabilidade só é adquirida após 3 anos de exercício efetivo. E lá para o final das aulas a gente vai ver o que é estabilidade. Joia? Mas é importante saber que a estabilidade é adquirida após 3 anos. Eita, deu errado aqui. Após 3 anos de efetivo exercício. A perda do cargo só poderá ocorrer depois de adquirida a estabilidade nos casos seguintes, previstos no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. Olha aí. Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Não consigo. Só um instante, pessoal. Pronto, olha aí a mágica do online. Abracadabra. Vejam só. Estamos trabalhando com os cargos efetivos. Eu disse a vocês que cargos efetivos são aqueles que você adquire a efetividade no momento da nomeação. Joia, joia. Porém, a estabilidade, que é outro instituto diferente da efetividade, você só adquire após 3 anos de efetivo exercício da atividade. E tem que ser efetivo, viu, pessoal? Por que eu digo que tem que ser efetivo? Muitas vezes cai em prova de concurso, geralmente concurso municipal, porque isso acontece muito no município. Você é servidor municipal, certo? Certo. Tá lá, passou, fez o concurso e passou. Só que você é muito amigo, muito colado com o prefeito e tem um filho, uma filha, um primo, um sobrinho, um deputado estadual. Aí você não exerce suas funções na prefeitura, você é cedido, você é emprestado para trabalhar, sei lá, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. Teoricamente, pessoal, para o direito administrativo, inclusive Fernanda Marinella vai dizer que nesse caso você não estaria contando tempo para a estabilidade. Por quê? Porque você não está no efetivo exercício. Estou, Rafael, estou trabalhando, estou agregado, mas não é de mentira não. Estou emprestado lá, mas trabalho todo dia. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, mas é efetivo exercício na atividade da qual você prestou o concurso. Você prestou o concurso para auxiliar administrativo e não para auxiliar legislativo ou parlamentar. Certo? Mesmo você esteja trabalhando, mas você Rafael, eu passei 20 anos da minha vida trabalhando na Assembleia Legislativa. Aí as coisas mudaram, eu voltei para o município. Pronto, a partir daquele momento, você vai contar a sua estabilidade. Não tem problema nenhum, conta a previdência, é efetivo, mas estabilidade não conta. A perda do cargo só poderá ocorrer depois de adquirida a estabilidade nos casos seguintes. Quais são? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, se o servidor é estável. Esse slide aqui ficou dúbio, não foi, pessoal? Aí eu lendo agora com vocês, eu vejo que vou melhorar ele aqui com vocês agora. Porque aqui está dizendo assim, ó. Deixa eu botar o teclado aqui. A perda do cargo só poderá ocorrer
Aí fica da ideia aqui que a perda do cargo só pode ocorrer depois que adquirir a estabilidade. Não. O certo seria assim, olha. Deixa eu modificar o texto aqui, viu? Depois... Opa, cortou para mim, foi... Já aqui, eu volto para vocês. Calma aí, não surta. Aqui. Depois de adquirida a estabilidade... Joia? Tá indo e voltando, né? Porque tá ligado aqui. Depois de adquirida a estabilidade... Esse adquirida vem para o começo da frase. Veja como não vai fazer sentido agora. Depois de adquirida a estabilidade, a perda do cargo público só poderá ocorrer nos seguintes casos, né? Isso por quê? Porque você pode perder o cargo público mesmo antes de adquirir a estabilidade. Só que ele está dizendo aqui, olha, antes de adquirir a estabilidade está tranquilo, né? Pode perder o cargo público por N situações, inclusive essa que eu vou ver agora. Mas depois que você for estável, depois que você passar os 3 anos, aí só nesses casos aqui, ó. Cadê? Sentença, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, tem que haver uma sentença judicial e essa sentença judicial tem que ter transitado em julgado, mediante processo administrativo que ele seja assegurada a ampla defesa, mediante processo administrativo que seja assegurada a ampla defesa, ou mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurado a ampla defesa. Isso aqui é chatinho, viu, pessoal? É chatinho, mas tem que ser feito. Por quê? Porque todo ano vai haver uma avaliação de desempenho do servidor público por parte de sua chefia. Toda vez a chefia vai olhar e vai dizer assim, olha, esse ano Rafael é nota 8, Rafael é nota 9, Rafael é nota 10. No Tribunal de Justiça a gente é classificado por nota, né? Graças ao bom Senhor, minha nota sempre é 10. 10, igual a escola de samba. Porque eu presto um serviço de qualidade, né, pessoal? Quando se fala em prestar serviço ao público, ou você presta de boa qualidade ou você sai do serviço público. Porque gente que enrola, o serviço público já está cheio, tá joia? Nunca vá, pessoal, nunca vá ao serviço público com esse espírito de porco, né? De querer só ganhar e não fazer nada. Não, é muito triste isso aí, porque eu tiro pela gente, por nossa equipe lá no Tribunal de Justiça, que a gente se supera, a gente diz que é a equipe que supera. Porque se a gente, quando chega o jurisdicionado, e geralmente no Poder Judiciário, quem procura o jurisdicionado são pessoas de pouca aquisição financeira, são pessoas hipossuficientes, né, vulneráveis na realidade. E muitas vezes a pessoa não tem instrução, chega lá no desespero, às vezes uma palavra, uma explicação por parte do servidor público. E não é advocacia administrativa, é somente você receber para fazer a sua função. O Estado lhe paga para você exercer sua função. Muitas vezes aquela pessoa sai com uma carga, tira uma carga dela só por uma explicação. Por quê? Porque na cabeça dela ela pensou assim, fui na justiça e o moço, o senhor, o menino, o homem, o juiz, o delegado, o promotor, o servidor me disse isso aqui me tirou um peso muito grande. Muitas vezes você pode ser a diferença na vida de outras pessoas no serviço público. Nunca seja um peso, sempre seja a diferença. Para bem, né? Diferença para melhor. Ainda, pessoal, há outra possibilidade prevista no artigo 169, mas essa outra possibilidade eu vi agora que a gente já estourou todos os tempos, vamos ver no próximo bloco.